Oi pessoal, boa noite. Professor Alexandre de Educação Física mais uma vez falando. E hoje eu vou trazer para vocês uma temática bem interessante, que vai falar sobre alimentação saudável. Essa temática respeita os conteúdos que foram preconizados pela nossa Secretaria de Educação para essa semana, que fala sobre justamente a alimentação saudável e a forma de aprender brincando. Nada mais interessante do que, dentro dessa temática, aprender a nos alimentar de uma forma ideal através de uma representação básica chamada de pirâmide alimentar. Vocês já viram falar da pirâmide alimentar? Eu vou mostrar para vocês, nessa atividade que eu estou enviando, o esquema básico da pirâmide alimentar. Essa é a nossa pirâmide. Ela vai nos mostrar como que deve ser a nossa alimentação. Para começar, a gente sabe que, por forma geométrica, a pirâmide ela tem sempre a sua base, que é a parte de baixo, mais larga do que o ápice, ou seja, a parte de cima. O que isso significa? Significa que nós devemos comer os alimentos que estão na parte de baixo, sempre em maior quantidade que os alimentos que estão nos grupos ou nos andares de cima. Então significa que para ter uma alimentação saudável, não importa a quantidade, logicamente que você não vai abusar, para que o seu corpo funcione bem, a sua porção de alimentos que você ingere no seu café ou no seu almoço, ela deve respeitar essa proporção, que é de pães, por exemplo, ser maior que a de verduras, consequentemente maior que a de carne e leite e feijões, e por último, menor que de óleo ou doces e açúcares. Respeitando essa proporção, a gente vai ver aqui que o corpo vai funcionar melhor, vai trazer uma série de benefícios, como a manutenção do seu peso, um bom funcionamento do seu intestino grosso, a prevenção de doenças cardiovasculares e outros benefícios que vocês vão ver aí com o tempo, tá? Essa atividade é interessante porque ao aprender sobre a pirâmide alimentar, a gente vai ver que ela tem níveis ou andares. Esses andares têm subdivisões chamadas de grupo, tá? O grupo 1, a gente vai aprender que são esses aqui da base, que são os alimentos que a gente come com maior quantidade. Esses alimentos são chamados de carboidratos, ou seja, os alimentos que nos dão energia imediata. Aqui nós temos o aipim, o pão, a farinha, o macarrão, o arroz, alimentos básicos. No segundo andar, você vai ter os outros grupos, grupo 2 e grupo 3, que é de frutas e legumes, e do outro lado você tem o de verduras, tá? No terceiro andar, você tem mais 3 subgrupos: leite e seus derivados, carne e ovos, e feijões ou oleaginosas. Basicamente, são todos os vegetais que dão em uma espécie de baga, né? Assim nós temos a vagem, nós temos o feijão, nós temos a soja. Esses alimentos, eles não se enquadram na categoria de legumes, ele tem uma categoria independente. Significa que eu devo comer uma quantidade de feijão, por exemplo, menor que a quantidade de verdura e, consequentemente, muito menor que a quantidade de arroz. Então a gente já percebe aí um erro básico da alimentação do brasileiro. O brasileiro come arroz com feijão quase todos os dias. E tem gente que come mais feijão do que arroz. Errado. O feijão você deve comer numa quantidade menor do que de arroz. E por último, óleo e gorduras. Aí nós demos o exemplo até do azeite, do óleo de cozinha. E açúcares e doces, que é uma coisa que a gente sabe que não faz bem à saúde, então deve ser consumido em menor quantidade. Essa é a pirâmide alimentar, tá? O exercício que eu vou pedir para vocês é um exercício bem simples de montar uma pirâmide alimentar. Então prestem atenção que vocês terão duas formas de me responder essa atividade e eu vou mostrar, tá? Primeira parte da atividade, vocês vão, se tiverem condição, imprimir essa atividade. Essa atividade tem 3 folhas, tá? Vocês vão ver que na segunda folha, além das instruções, tem aqui uma série de exemplos de alimento com os números da frente. Se vocês tiverem condição de imprimir essa atividade, vocês podem me responder através dos grupos do WhatsApp. Se vocês não tiverem condição de responder essa atividade ou não acharem interessante, vocês vão me responder pela plataforma. A plataforma agora da prefeitura,
ela tem uma opção lá que você pode digitar a resposta. E eu vou passar para vocês como é que vai ser feita essa atividade, tá? Bem, vocês estão vendo aqui que na folha 3 nós temos uma pirâmide alimentar vazia. Existe só a sinalização dos grupos, mas ela está vazia. O que eu quero? Eu quero que vocês montem essa pirâmide para mim. Então, quem tiver condição de imprimir, vai recortar cada alimento desse daqui e vai colar no grupo, no grupo pertinente, de acordo com a sua localização. Prestem atenção, vejam pelo exemplo de cima, que cada alimento tem o seu grupo, tem o seu andar específico. Colocando todos os alimentos dentro dos andares, vocês vão fotografar essa pirâmide pronta e vão me mandar no grupo de cada turma, com o seu nome e a sua turma, dentro do grupo da turma. Não é para mandar pelo particular. É uma opção de imprimir e mandar isso para mim pelo grupo do WhatsApp. Quem não tiver condição de imprimir ou não achar interessante, vai poder fazer desta forma. Por exemplo, eu tenho aqui o grupo 1. O grupo 1, nós já vimos aqui no exemplo, que é o grupo aqui do andar de baixo, o grupo dos carboidratos. Então, se eu sei que são os carboidratos, eu vou tentar ver nessa lista quais são esses alimentos. Ó, eu estou vendo aqui que o alimento 4, arroz e farinha, ele se insere nesse grupo. Por exemplo, vou ver um outro aqui, o pão e macarrão, número 14. Ele se insere. Aqui 19 tem mais uma sacola de pão. Então, como é que eu vou responder isso? Lá na plataforma, eu vou colocar assim, grupo 1, 2 pontos. Alimentos 4, alimentos número 14 e alimentos 19, por exemplo. Aqui na atividade eu deixei bem claro esse exemplo. Ó, vamos ver aqui embaixo. Responder essa atividade na plataforma, informando o número do grupo e o número dos alimentos que fazem parte dele. Aqui eu dei o exemplo do grupo 4. Vamos ver lá qual é o grupo 4. O grupo 4 ele vai falar de leite, queijos e iogurte. Aí aqui ele deu os alimentos 7, 8 e 15. O 7 é o queijo, derivado do leite. O 8 é o próprio leite. E o 15 é a manteiga, derivado. Então esses são os alimentos desse grupo, tá? Então, só para frisar, existem duas formas de vocês me responderem essa atividade. Ou imprimir, recortar, colar, fotografar e me colocar no grupo de cada turma, ou responder direto através da plataforma, como eu sinalizei aqui, tá? Essa atividade vai ter um prazo de 1 semana para ser concluída. Então, a partir do momento do plantão da Tira Dúvidas que nós temos, cada um da turma de acordo com o seu horário, a partir desse período nós teremos 1 semana, tá? Eu estou aguardando as atividades de vocês e estou aberto a tirar dúvidas durante os plantões da aula, tá? Estou encaminhando para vocês essa explicação agora junto com o material, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Desejo sucesso e, mais uma vez, saudações e boa noite.